Boa noite, meninas. Mais uma vez estamos aqui em nome do Senhor Jesus, reunidas para conhecer mais da mente de Deus, conhecermos mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos ver Moisés explicando algo mais a respeito de justiça para Israel. Como que aquele povo deveria se portar para agradar a Deus, praticando justiça entre entre os homens, entre si aqui nessa terra. Era importante que toda a vontade de Deus ela fosse cumprida. E especialmente a gente vai ter Deus exigindo que tenhamos um proceder perfeito, não só nas nossas intenções para com ele, mas também nas nossas intenções, nas nossas ações, reações para com o próximo. A ideia de amor de Deus deveria ser aplicada desde a existência da humanidade, desde Adão e Eva. E o amor e a justiça estão intimamente ligados. Quando a gente começa a pensar com um pouco mais de profundidade, nós vamos perceber que sem amor não vai haver justiça. E a justiça, ela em princípio depende do amor para acontecer. Quando não existe amor entre os seres humanos, lembrando, amor não é emoção, é uma decisão de cuidar do outro, de fazer com que o outro esteja numa condição até melhor, superior do que a sua própria. Então, quando a gente vê a justiça existindo, é porque ali existe a decisão de cuidar do outro, de fazer o outro mais feliz. Quando existe injustiça, o que a gente vai observar é justamente o contrário, né, a usurpação do direito do outro, né, uma intenção de causar o mal para outras pessoas. Então, a gente vai perceber que Israel não deve proceder dessa forma. Por quê? Porque Israel deveria ser exemplo para todas as nações. Israel está lá hoje, né? E no ano de 5.000 e não sei quanto, o ano deles lá, ou é 6.000 e não sei quanto, enfim, já se passaram lá quase 7 milênios, e Israel, eles procuram obedecer essa palavra. Israel, eles procuram amar o próximo. Nós vemos Israel desempenhando esse desejo, esse cuidado com outras nações. Lembra que nós tivemos aqui, há algum tempo atrás, aquela questão da barragem. Poxa, me lembra aí, povo lindo, eu acho que era a barragem Sobradinho, um acidente que teve, né, lá em Minas Gerais, se eu não me engano, povo lindo. Minha memória não é tão boa assim para gravar esses dados, mas Israel mandou uma equipe para fazer buscas, né, para ajudar o Brasil naquele momento tão difícil. Israel faz isso com muitas outras nações, com muitos outros povos. Isso está na essência de Israel, por quê? Porque Israel, desde muito tempo, tem isso como lei, o praticar a justiça, o amor ao próximo. Como nós temos hoje um momento de Jesus, estamos vivendo hoje um momento pós-sacrifício de Jesus e ressurreição de Jesus, um momento da graça, nós entendemos hoje que a prática do amor vai muito além do que Israel entende que seja. Hoje nós vamos além. Porém, Israel, ele não reconhecendo Jesus, eles praticam do jeito deles. Mas eles buscam praticar a justiça. Por quê? Porque eles entendem que praticar a justiça agrada a Deus. E repetindo, não há justiça sem amor ao próximo. Pelo contrário, vai haver injustiça, vai haver morte, vai haver destruição, tá? Pelo benefício de um ou poucos.
sempre assim. Mas vamos lá, vamos orar e pedir a direção a Deus para meditarmos hoje em Deuteronômio, capítulo 21. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma vez por termos estar aqui. É uma oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá e não queremos desperdiçá-la. Então, que essa noite o Senhor venha trazer aos nossos corações, ao nosso entendimento, à nossa alma, ao nosso espírito, venha trazer, meu Deus, novidades e que sejamos capazes, meu Pai, de praticar, de exercer tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar hoje. O tema central é a justiça para com os homens, a justiça baseada no molde, no modelo divino. E queremos, meu Pai, praticá-la também aqui na terra, com os nossos irmãos, praticá-la especialmente para com o Senhor. Honrá-lo, meu Pai, de todas as formas possíveis. E a prática da justiça, sem sombra de dúvidas, é uma condição para que nós venhamos alcançar a nossa santificação. Então, que o Senhor hoje venha nos dar mais direção, venha nos dar mais entendimento, venha fortalecer nossa fé, venha nos tornar cada vez mais fortes, mais firmes, para podermos defender a nossa fé. Que o Senhor Deus venha fazer a tua obra nas nossas vidas, de acordo com as nossas necessidades. Cada um de nós aqui, Deus, tem uma necessidade em particular, às vezes no sentido familiar, às vezes na saúde, seja lá como for, Pai, que o Senhor venha entrar com providência. Nós cremos que o Senhor é Deus, Criador e provedor. E nós estamos nos colocando agora como filhas do Senhor. E dependente desse Pai que o Senhor nos é, nós estamos aqui pedindo, nos dê o devido crescimento espiritual, mas também, meu Pai, nos acrescenta na vida material, nos acrescenta na vida familiar, nos acrescenta em nossa saúde, nos faça, Deus, cada vez mais preparadas e úteis para o Senhor, que sejamos profundamente férteis, que no sentido de que toda semeadura que o Senhor fizer dentro da gente venha frutificar e que sejamos também profundamente frutíferas, para que possamos apresentar ao Senhor não só nossas almas, mas também, meu Pai, muitas outras almas como filhos teus. Assim entregamos essa meditação em tuas mãos e assim como nossas vidas também, e desde já nós repreendemos todo mal, toda atrapalhação, todo espírito de contenda, discórdia, de dúvida, toda distração, nós repreendemos agora em nome de Jesus e que o Senhor venha falar junto aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá, Deuteronômio, capítulo 21, no verso 1. A gente vai ter aqui o seguinte: se na terra que o Senhor teu Deus te der for encontrado algum morto, caído no campo, e não se souber quem o matou, então virão os teus anciãos e os teus juízes e medirão até as cidades que estiverem à volta do morto. Então, vamos imaginar aí uma situação hipotética. Israel já entrou na terra prometida e em algum momento, em algum lugar, acontece de aparecer um morto. Eles vão e encontram um cadáver. E não sabendo o que aconteceu, eles têm que procurar, investigar o que foi que aconteceu com aquela pessoa, porque naquele lugar. E observa que eles usam os anciãos e juízes, pessoas que seriam, como hoje, os detetives, a polícia investigativa, os delegados, né? Todo o corpo de justiça para justamente entender o que aconteceu e promover a justiça, identificando o assassino, as causas, fazendo um justo juízo e então determinando uma sentença. Como nós já sabemos,
valia naquela época a lei de talião. Nós vimos aí alguns capítulos atrás, olho por olho, dente por dente. Então, quando uma pessoa era assassinada, e especialmente sem motivo, e com intenção realmente de matar, ou melhor, sem motivo no sentido de que seria uma injustiça, a, a pessoa que matou, ela deveria também ser morta. Como aqui nessa situação, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém tem registros do que aconteceu, o que que os juízes, os anciãos, os sábios daquele momento, daquela época, eles deveriam fazer? Eles deveriam medir a distância do corpo até as cidades mais próximas. Identificando a cidade mais próxima, aquela cidade seria responsável de dar conta do assassino. Mas como assim eles teriam a certeza de que era aquela cidade? Bom, eles não teriam certeza de que seria aquela cidade, porém, pela proximidade, seria a cidade mais provável de ter acolhido, involuntariamente ou não, aquele assassino, o criminoso. Haja vista que, naquela época, o transporte, o deslocamento não era uma coisa tão simples. Então, era de se imaginar que aquele criminoso fugiria para a cidade mais próxima. E dessa forma, era nessa cidade, os juízes iam ver, os anciãos iam perceber, né? Ia para um lado, ia para o outro, cada um ia para um canto, identificariam a cidade mais próxima. Pronto, identificou a cidade mais próxima. Agora vamos lá conversar com o povo daquela localidade. Então, vamos seguir aqui, no verso 3. E acontecerá que, na cidade que for mais próxima do morto, os anciãos dessa cidade tomarão uma novilha com que não se tenha lavrado e não tenha sido presa ao jugo. Lembra que jugo é aquele negócio que coloca no pescoço para que o animal ele não saia do trilho e ele execute a sua função corretamente, sem se desviar? Então, esse esse seria o dever daquela cidade mais próxima para purificação daquela cidade e daquele povo, porque, em princípio, o assassino está ali. Então, o que eles vão fazer, né? Os anciãos de Israel, os juízes de Israel, como um todo, não só daquela cidade, como um todo, já decidiram que provavelmente o assassino está naquela cidade. Pronto. Agora eles vão entrar em contato com os anciãos daquela cidade, com os responsáveis daquela cidade, as pessoas que têm notoriedade e que são representativas daquele povo, daquela comunidade, vamos dizer assim. Beleza. Quando eles chegarem lá, eles vão comunicar o fato. Olha, cadê os anciãos daqui? Ah, tá aqui, você. Ó, aconteceu o seguinte, a gente encontrou um corpo ali, tá assim, assado, e a gente, o mais provável é que o criminoso esteja aqui. Então, de acordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus, vocês têm que passar por um processo de purificação. Vamos tentar identificar quem foi o criminoso. Conseguiu? Não. Então, toda a cidade vai ter que passar por um processo de santificação, de purificação. Como é que vai ser? Vocês vão pegar uma novilha, interessante que não é um novilho, é uma novilha. E vocês vão separar essa novilha, que nunca passou pelo trabalho, nunca foi obrigada a carregar um peso, a trabalhar no arado. Não, é um animal que ainda está sendo preparado para isso. Vocês vão pegar esse animal aí para que ele venha passar por um processo, por um ritual de purificação. Vamos continuar aqui, tá? Então,
E acontecerá que na cidade que for mais próxima do morto, os anciãos dessa cidade tomarão uma novilha com que não se tenha lavrado e que não tenha sido presa ao jugo. Então, um animal que nunca trabalhou, nunca foi forçado. E a representatividade desse animal é que é um animal puro, é um animal inocente, um animal cheio de vigor. E os anciãos dessa cidade trarão a novilha a um vale áspero, que não seja arado nem cultivado. E ali no vale degolarão a novilha. Então, da mesma forma como a novilha que nunca trabalhou, ela representa pureza, da mesma forma, o solo áspero que nunca foi arado também representa pureza, e ambos representam vigor, vida, né? Estão cheios de potencial, tanto a novilha, que provavelmente é nova, quanto o solo, que nunca foi mexido, nunca foi cultivado. Então, potencialmente, eles são vigorosos, certo? Daí o que acontece? Eles vão ter que degolar aquele animal naquele lugar. Pessoal, e aí a gente vai parar um pouquinho nessa ideia de degolar. Talvez na sua versão esteja desnucar, ou quebrar o pescoço, ou quebrar a nuca, ou simplesmente desconjuntar os ossos. Não significa que aquele animal seria imolado e o seu sangue derramado. Muito pelo contrário. Não poderia haver derramamento de sangue. Por quê? Porque já houve derramamento de sangue inocente. Não sabemos se aquele morto era culpado ou não, mas certamente ele não passou por um processo judicial. Ele não passou por uma perícia, não passou por um inquérito, não houve uma investigação, não houve o devido rito de justiça para que ele fosse condenado. Se ele fosse digno de morte, beleza, ele ia ter que ser sacrificado. Mas ninguém sabe o que aconteceu. Então, em princípio, já que esse homem não passou por todo esse processo, potencialmente ele é um homem considerado inocente. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente, não é assim? Então, foi um sangue inocente que foi derramado. E agora, vão pegar essa novilha e não vão derramar esse sangue. Pelo contrário, eles vão apenas quebrar o pescoço. Mas aquele animal, ele vai estar, ademais, inteiro. E o sangue desse animal não vai sujar, contaminar aquela terra, não vai contaminar a terra de Israel, terra prometida, tá certo? Mas continua o rito, né, o processo religioso, espiritual, para que aquele povo seja purificado. Vamos continuar acompanhando aqui. E os sacerdotes, os filhos de Levi, se aproximarão, porque o Senhor teu Deus os escolheu para que ministrem e para que abençoem em nome do Senhor. E pela sua palavra será julgada cada controvérsia, cada discussão, mostrando a importância dos levitas como protetores da lei e da justiça dentro de Israel. Nós já vimos isso em alguns capítulos anteriores, essa responsabilidade, esse dever que pesava sobre os ombros dos levitas. E aqui o próprio Moisés está notificando mais uma vez que é importante que os levitas estejam a par dessas questões envolvendo justiça, promoção de justiça. Por quê? Porque, em princípio, eles são a boca de Deus aqui na terra. Eles têm a orientação de Deus para
executar o juízo mais acertado. Então, era confiado a eles, os levitas, e aos juízes e anciãos, né? Mas quem batia o martelo final eram os levitas, os sacerdotes, enfim. Pela sua palavra será julgada cada controvérsia e cada discussão. E todos os anciãos daquela cidade que estiverem próximos do homem morto lavarão suas mãos sobre a novilha degolada no vale. Então, eles tá lá o vale que nunca foi plantado, cultivado, virgem, tá lá a novilha que também nunca foi levada, forçada a trabalho, também pura, inocente, virgem, e degolada, sem derramamento de sangue, com seus ossos da nuca quebrados. É como se, como a gente fala, não tem um termo, quebrou a medula espinhal. A gente costuma falar assim, né? Quebrou a medula espinhal. Pronto, está lá esse animal, e agora eles vão lavar suas mãos sobre esse animal, simbolizando um processo de purificação. Algo que a gente já viu com Pôncio Pilatos. Ele não foi lá e lavou as mãos no processo de eu não tenho nada a ver com esse crime que está para acontecer. Aqui eles estavam lavando as mãos, dizendo: eu não tive nada com esse crime que aconteceu. Todos os anciãos daquela cidade que estiverem próximos do homem morto lavarão suas mãos sobre a novilha degolada no vale e responderão e dirão: nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos o viram. Sê misericordioso, ó Senhor, com o teu povo Israel, a quem resgataste, e não derrama sangue inocente como acusação ao teu povo de Israel, e o sangue lhes será perdoado. Então, aquele sangue derramado daquele morto, o sangue inocente, ele vai ter que ser cobrado da cabeça de alguém. Como ninguém sabe o que aconteceu, quando eles lavam as mãos, eles estão dizendo o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso, mas se eu tiver um pinguinho de culpa, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com essa novilha, e eu seja morto, seja quebrado o meu pescoço. Quando eles passavam por esse ritual, eles estavam fazendo exatamente isso. Né? Que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, caso eu esteja sendo falso, mentiroso. E aí a oração era essa: ser misericordioso, ó Senhor, com o teu povo Israel, a quem resgataste de lá do Egito. E não derrama sangue inocente como acusação ao teu povo de Israel. Não derramou sangue nem da novilha, e que não morra nenhum israelita de modo sem culpa, né? Como acusação ao teu povo de Israel. E o sangue lhe será perdoado. Assim tirareis a culpa do sangue inocente do meio de vós, quando fizerdes aquilo que é reto aos olhos do Senhor. O que é reto aos olhos do Senhor, de alguma forma, você evidenciar que você não tem culpa, e era esse ritual que acontecia. Uma novilha que não vai ser, nunca foi trabalhada, em um lugar que nunca foi cultivado, de ela ser morta de uma forma que ela não tenha seu sangue derramado. E as pessoas vão lá lavar suas mãos, afirmando, ou melhor, é, reconhecendo que se nelas houver pecado, se na cidade houver pecado, então que aconteça com eles o que aconteceu com aquele animal. Então, essa é uma forma de exercer juízo dentro de Israel, de fazer prevalecer a justiça dentro de Israel. Porque no momento em que eles, eles assumem sobre si
no lavar das mãos, que são inocentes, agora é com eles e Deus. Então, os levitas não têm mais o que julgar, os anciãos, os juízes, agora é com ele e Deus. A justiça é intimamente relacionada com Deus. A justiça dos homens, intimamente relacionada com a justiça divina. Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os tiver entregado nas tuas mãos, e tu os tiveres cativos, e vires entre os cativos uma bela mulher, achei interessante aqui essa pontuação, uma bela mulher, né? Não era qualquer mulher, tinha que ser uma mulher bonita. Mulher feia não atrai ninguém, né? E vires entre os cativos uma bela mulher, e a cobiçares e desejares tomá-la como tua esposa, então a trarás para a tua casa, e ela raspará a sua cabeça e cortará as suas unhas. Nesse momento, Moisés, ele meio que muda o assunto. Então, ele estava falando primeiro de um assassinato sem um criminoso identificado, e aí depois ele fala sobre ah, um casamento com uma pessoa, com uma mulher que fazia parte de um povo que não era Israel. Lembrando que todos aqueles povos que Deus determinou que eles deveriam eliminar, deveriam ser eliminados. Homens, mulheres e crianças. Mas, como ele está deixando aqui uma deixa, nós vamos entender que são aquelas cidades, aquelas nações que falamos na última meditação, que estão fora desses limites de Canaã, fora dos limites que Israel deveria possuir e destruir aqueles povos. Então, indo além desses limites, existiam outros povos, outras nações. Ok, o que que Israel poderia fazer? Ele poderia subjugar essas nações, mas não necessariamente destruí-la. Mataria todos os homens, caso eles não se dessem em paz com Israel. Israel ia lá para dominá-los, e eles não aceitando ser dominados, e declarando guerra contra Israel, então poderia haver guerra e Israel deveria matar todos os homens, porém preservar mulheres e crianças e fazer com que essas mulheres e essas crianças fossem seus servos, escravos. No meio dessas mulheres, vai que ele se identificasse com alguma e desejasse tomar uma daquelas escravas para si como esposa. Então, ele poderia, né? Está deixando claro aqui que sim, era possível. Porém, deveria passar por um outro ritual. Sempre a gente vai perceber rituais de purificação, de santificação. A gente acabou de ver um ritual de purificação para que não houvesse culpa em Israel por derramamento de sangue inocente. E agora a gente vai ver um ritual de purificação para que uma nova pessoa fosse admitida como israelita junto à nação de Israel. Então, essa mulher, ela deveria passar por dois atos: raspar a cabeça e aparar as unhas, cortar as unhas. Né? Não era arrancar as unhas, claro, né? Era cortar as unhas. Tanto o cabelo como as unhas, eles crescem indefinidamente, não é verdade? De quando em quando a gente apara, tal, porque eles crescem indefinidamente. E o que acontece? Eles são símbolos de renovo, de vida, de fluir de vida. No momento que a menina raspa a cabeça e corta as unhas, é um sinal de humilhação perante Deus, como um lamento pelos seus mortos, o pai e a mãe. Não aconteceu isso? Essas pessoas foram mortas, né? Como é que fala? Israel foi lá
dominou esse povo. Se houve morte, foi porque um povo que não declarou paz a Israel não aceitou a paz com Israel. Então, houve guerra, os pais foram mortos, os pais no sentido de pai mesmo, e aqui ele não, ah, nesse sentido, ele não chega a falar, não, ele fala assim mais abaixo, que a própria mãe também foi morta, ok? Então, foi uma situação onde os pais foram mortos, mas essa mulher, ela vai ter a oportunidade de fazer parte de Israel, porque o homem se encantou com ela. Então, ela vai passar por esse ritual de humilhação, por causa do seu luto, ela vai ter um prazo para ficar enlutada e, ao mesmo tempo, está praticando um ritual de purificação, onde ela está deixando uma vida velha para começar uma vida nova. O que simboliza a vida velha? Os cabelos e as unhas. O que simboliza a nova vida, o novo cabelo e as novas unhas, mostrando que ela agora está fazendo parte de uma nova história. Então a gente vai lá, ó. Então trarás a moça para dentro da tua casa, e ela raspará a cabeça e cortará suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, as vestes de escravo. Então, ela vai vestir uma roupa de esposa, né, de mulher daquele homem. Ele vai trazê-la para dentro da sua casa, porém, ele não vai ter contato íntimo com ela até que se cumpra o momento do seu luto, da sua dor. É como se Deus determinasse o direito da pessoa de sentir a sua dor e de não ser abusada, explorada, usada nesse período de tempo. E despirá a veste do seu cativeiro e permanecerá na tua casa, e lamentará o seu pai e a sua mãe durante um mês inteiro. Depois disso, entrarás a ela e serás seu marido, e ela será tua esposa. A ideia do entrarás a ela é a conjunção carnal, o ato conjugal, sexo. Então percebam que para Israel, o que determina um casamento não é uma cerimônia ou um papel assinado, mas a conjunção carnal entre o homem e a mulher. A partir dali, é o marido e esposa. E acontecerá que, se não tiveres deleite nela, se não tiveres prazer nela, né, se o cara estava apaixonado ou só se deixou encantar pela beleza da moça e no convívio ele acabou se desinteressando, achou ela chata, não combinou, incompatibilidade de gênero, sei lá o que passou na cabeça do rapaz, mas ele não quer mais permanecer com essa mulher. Então acontecerá que, se não tiveres deleite nela, então a deixarás ir para onde ela quiser, mas de maneira nenhuma a venderás por dinheiro, não comercializarás com ela, porque a humilharás. Então, no momento em que Deus ele deixa essa essa lei definida, essa regra, essa forma de conduta social definida, o objetivo é proteger a mulher. Imagina que ela era escrava, se tornou esposa, perdeu pai e mãe, perdeu sua família, perdeu o contato com sua família, perdeu sua terra, a sua casa, perdeu tudo que ela tinha antes e agora ela é largada à deriva. Isso já é muita humilhação. Mas, além disso, se o cara vendê-la como uma escrava, isso aí é muito pior. Então, a ideia era proteger essa mulher. No momento que Deus diz, ó, já que você repudiou essa mulher, né, você se desgostou dela, ela não te traiu, né, ela não te desrespeitou, ela não fez nada que, que, que fosse legal essa separação, que justificasse legalmente essa separação. Ela não cometeu nenhum erro, nenhuma falha, né? Ela não é adúltera, ela não é prostituta. Então, faz o seguinte, deixa ela aí em paz. Não perturbe ela. Deixe ela aí em paz.
tá certo? Então, é, é uma forma de proteger a mulher de abusos naquele tempo. O fato dela já ficar sozinha por aí já não seria uma coisa muito legal, né? Mas pelo menos ela poderia ter a oportunidade de trabalhar, trabalhar no campo, sei lá, recomeçar a vida dela, certo? Enfim. Se um homem tiver duas esposas, agora Moisés entra em uma outra seara, ainda falando de família e continua falando sobre justiça. Se um homem tiver duas esposas, uma amada e outra odiada, e elas lhes derem filhos, tanto a amada como a odiada, e se o primogênito for filho da esposa odiada, então, quando ele fizer com que seus filhos herdem aquilo que ele tem, que não poderá fazer com que o filho da esposa amada seja primogênito, antes que o primogênito da odiada, que é, de fato, o primogênito. Então, o que ele quer dizer aqui? Ainda que o- ele considere mais uma determinada esposa, ele ame mais, ele goste, ele aprecie, o primogênito nasceu da outra, não foi da amada, foi da odiada. No momento que houver a partilha de bens, partilha da herança, ele não deve, só porque ele não gosta da mãe desse primogênito, ele não deve priorizar ou privilegiar o outro primogênito, entendendo o primogênito como os primeiros filhos de cada uma delas. O que deve ser considerado é o primeiro filho dele. E se o primeiro filho dele foi da odiada, esse é que deve ser honrado. Esse é que deve ser justiçado. E o que acontece é que quando havia partilha de bens, o primogênito, ele tinha a porção dobrada daquela herança. Então, aquilo era dividido igualmente, mas para ele ganhava duas vezes mais. Por quê? Porque era o primogênito. Quando Moisés ele faz essa ressalva a respeito de filhos de várias mulheres, aquele pontuou duas, poderia ser mais, lembra que Jacó teve quatro. Não é que Moisés sustente ou apoie a poligamia, porém, Israel não era o sinete da perfeição. Israel não era o que ele deveria ser. Então, poderia haver esse tipo de conduta, né? Poderia acontecer de um homem ter mais de uma esposa. E aqui, mais uma vez, Deus ele vai entrar com formas de cuidar e preservar o direito de cada uma das partes, especialmente o primogênito verdadeiro. Aí ele vai continuar aqui. Mas ele reconhecerá o filho da odiada como o primogênito, dando-lhe uma porção dupla de tudo que tem. Ok, era lei, era hábito dentro de Israel que o primogênito ganhasse duas vezes mais da herança, porque ele é o princípio da sua força, ou o primeiro filho que ele teve, o princípio, o primogênito, o primeiro do seu vigor, da sua força, né? Da sua virilidade. Ele deveria então ser honrado. Sobre o primogênito, existe um propósito de Deus. Então, ele deveria ser honrado, entendendo que o primogênito, inclusive, ele era sempre dedicado a Deus. Havia uma oferta de resgate. Você não ia lá e entregava seu filho a Deus, você não sacrificava o seu filho, mas você pagava uma oferta de resgate, né, para que você tivesse o direito de possuir o seu filho.
e continuar com ele. Pelo menos o primogênito, isso sempre acontecia. Então, o homem ia lá e pagava, né? A família pagava, levava aos sacerdotes uma oferta de resgate. Normalmente um cordeiro, um animal, tinha lá uma oferta de resgate para que aquele filho pudesse ser criado por aquela família e serem abençoados. Entendendo que naquela oferta de resgate, o que estava acontecendo é que aquele primeiro filho, filho homem, o primeiro filho homem, ele estava sendo dedicado ao próprio Deus, ele pertencia a Deus, porém Deus dava o direito de que a família usufruísse desse bem, da força, inclusive, desse filho, que no futuro ajudaria a própria família, trabalhando na lavoura, enfim, ajudaria no crescimento da família até que ele formasse uma nova família. Ele seria uma mão de obra muito útil dentro da casa, seria como uma bênção de Deus dentro daquela família. Então, Deus há um propósito com os primogênitos. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, e aqui Moisés vai começando a entrar em outra seara, mas ainda no contexto de família, né? Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não quer obedecer à voz de seu pai ou à voz da sua mãe, e que, quando o tiverem punido, não lhes der ouvidos, então, seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão até os anciãos da sua cidade e até a porta deste lugar. Lembrando que a porta da cidade era sempre o local onde aconteciam os julgamentos, para que toda a população tivesse acesso. A porta da cidade era onde transitavam os comerciantes, todo mundo passava por aquele lugar. Os anciãos ficavam ali, né, para inclusive dar conselhos para o povo se chegava para conversar com eles, enfim, aquele era como se, para nós hoje, o que seria uma referência de uma praça central. Não, vamos lá na praça, porque todo mundo conhece a praça, todo mundo vê a praça. Pronto, naquela época era a porta da cidade. Vamos para a porta da cidade, que tudo acontece é lá, é na porta da cidade. Então, tendo os pais um filho obstinado, rebelde, o que que eles fariam? Não, o menino não ouve conselho, não ouve pai nem mãe, tá bom. Então vamos pegar esse menino, vamos levar adiante dos anciãos. Nós vamos apresentar as nossas queixas lá, olha, esse menino é assim, assado. E eles vão descrever exatamente como é que era esse processo. E há, nesse momento, também um juízo para que seja praticada justiça. Olha só. E dirão aos anciãos de sua cidade: Este nosso filho é obstinado e rebelde, ele não obedece à nossa voz, ele é um glutão e um beberrão. Glutão, aquele cara que come demais, beberrão, bebe demais. Então, o cara vivia só para comer e beber. Então, era um cara improdutivo, né? Não ajudava em porcaria nenhuma dentro de casa, era rebelde, desobediente, provavelmente maltratava os pais, né? Primeiro, desrespeitava com certeza, e provavelmente também maltratava os pais. Se chega num momento em que é insuportável conviver com aquele rapaz, e os pais, estamos falando de padrasto, não, os pais pegam aquele filho para apresentar para os anciãos, então era porque chegou no limite, né? Eram eles ou ele. Estava acontecendo coisas muito sérias e que, nesse caso, seriam eles, os pais, ou menino, menino, jovem, homem, fosse lá como fosse. E todos os homens de sua cidade o apedrejarão com pedras, para que ele morra. Assim afastarás o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e temerá. Mais uma vez, nós percebemos aqui a palavra deixando claro que a sentença de morte não era por pura vingança, mas era para preservação do remanescente.
Então, todo o povo vendo aquilo, ouvindo aquilo, vai temer e vai evitar praticar aquelas mesmas ações. Então, os filhos que estavam para se tornar rebeldes, quando visse um rebelde sendo apedrejado e morto, ele pensaria duas vezes: não, peraí, é melhor eu obedecer. Então, quando a gente vai lá para Êxodo 20, vai em Êxodo 20. Êxodo 20, no verso 12. Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos, né? Aí no verso 12 a gente tem o que aqui, ó? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias, para que você tenha vida longa. Volta para Deuteronômio. O que nós estamos vendo é um filho que declaradamente quebra, quebra essa lei. Ele quebra esse código, esse princípio, ele quebra o princípio de honrar pai e mãe deliberadamente. Ele confronta um mandamento divino deliberadamente e ele se coloca contra o próprio Deus. Os pais aqui na Terra, eles são autoridades espirituais sobre a vida dos filhos, ainda que os pais nem compreendam isso. Muitos pais não têm a menor noção do que sejam, mas eles são representantes de Deus. Eles são como se fossem Deus na vida dos filhos. Eles têm autoridade sobre a vida dos filhos, autoridade espiritual. Então, no momento que o filho ele vai e bate de frente, ele confronta os seus pais, maltrata os pais, ele está diretamente confrontando o próprio Deus. Olha só, isso aqui é uma lei, é um mandamento, é uma regra de conduta, de juízo, de justiça. Imagina o que esse filho não estava fazendo para que os seus pais decidissem levá-lo aos anciãos para que ele fosse morto. Eles sabiam que ele ia ser morto. Então chegou o limite. Nos dias de hoje nós vemos coisas assim. Os pais não suportam mais a conduta dos filhos. Normalmente, filhos, num português bem dito, vagabundos, que eles não têm compromisso com nada e só servem para ser um peso na vida dos pais. E ainda maltrata os pais. Então, a gente vê história, muitas histórias, diga-se de passagem, de pessoas envolvidas com vícios, tráfico, crime, que envergonham os pais e muitas vezes, inclusive, roubam os pais, maltratam os pais e tem aqueles que matam os pais. Então, aqui é isso. Ou eram os pais, ou eram o filho. Os pais, para a preservação da própria vida, entregou os filhos. Ou o filho, nesse caso. Né? Não deve ter sido uma atitude fácil, mas deve ter sido uma atitude desesperada. Sem dúvida, né? Deve ter sido desesperada. E todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras para que ele morra. Assim afastarás o mal do teu meio. Todo Israel ouvirá e temerá. E se um homem tiver cometido um pecado merecedor de morte, agora ele entra em outra seara, um pouco mais abrangente, né? Sai da ideia de família e ele vai para um ambiente mais abrangente. Se um homem tiver cometido um pecado merecedor de morte e tiver que ser morto, e o pendurares em uma árvore, quando eu imagino aqui ele ser pendurado em uma árvore, eu imagino ser enforcado. Seu corpo não permanecerá a noite toda na árvore, mas, de qualquer maneira, o sepultarás naquele dia. Então, o dia para Israel, ele termina ao pôr do sol, certo? Então, antes do pôr do sol, esse homem que foi morto por um decreto de justiça,
Ele sendo morto, foi morto enforcado, então o corpo dele não pode ficar lá a- até a virada do dia, né? Então, antes disso, ele tem de ser sepultado. Seu corpo não permanecerá a noite toda em uma árvore, mas de qualquer maneira o sepultarás naquele dia, porque aquele que é enforcado ou pendurado no madeiro é amaldiçoado por Deus, para que não se contamine a terra que o Senhor teu Deus te deu como herança. Nesse momento, a terra não é necessariamente o solo, porque esse homem vai ser sepultado no solo, né? Mas a terra, no sentido mais abrangente, de a nação de Israel não se contaminar com esses maus exemplos. Diante de uma justiça efetiva, a gente vai ter realmente um povo mais justo ou que se autodomina, que se autocontrola, né? Se eu sei que eu vou sofrer uma punição severa, com a morte, se eu fizer tal e tal coisa, então eu não vou fazer, porque eu quero preservar a minha vida, a não ser que eu já tenha desistido da minha vida. Aí eu não vou ter receio de prejudicar alguém, né? Mas isso é muito difícil. É muito mais comum a pessoa desejar o mal do outro, causar o mal ao outro e tentar se safar. Mas nós vemos casos, recentemente aconteceu, né? O marido foi traído, abandonado lá pela esposa, e acabou que ele, como forma de vingança, matou os próprios filhos e depois se matou, né? Cometeu suicídio. Mas normalmente não é o que acontece, a pessoa tenta se livrar do flagrante e tenta se safar da justiça, né? Então, em princípio, a pessoa, quando comete um crime, ela não vai querer pagar o preço por aquilo. Porém, se ela souber que realmente ela vai ter de pagar o preço por aquilo, ela vai pensar 2, 10, 20, 30 vezes até ela desistir daquilo, vai esperar o ânimo acalmar, a raiva passar, né? É, e vai deixar aquela ideia de lado, certo? Existem, hoje em dia, uma infinidade de crimes, coisas absurdas que os seres humanos conseguem fazer. O homem tem criatividade para fazer muitas coisas ruins, muitos males ao próximo, de forma que a gente, às vezes, ouve histórias absurdas e a gente fica pensando, meu Deus, como alguém poderia pensar em fazer isso? Mas pela mente do ser humano, passa-se de tudo, infelizmente. E se houver realmente uma justiça para aquilo, a gente começa a inibir, a coibir que novos eventos com outras pessoas aconteçam. Então, a ideia de matar era justamente para que a justiça fosse feita de uma forma, a justiça de Deus, fosse feita de uma forma tão radical que não houvesse espaço para uma recidiva daquele crime em algum momento da história de Israel. Nós sabemos que isso não funcionou, não deu certo, porque eu vou repetir aquilo que eu comecei a comentar no começo. Se a sua justiça não for promovida por amor ao próximo, como o próprio Deus nos amou, dando a própria vida em prol de nós, se não for esse senso de justiça, essa consciência, então nós seremos criminosos de alguma forma, mentirosos, fornicadores, enfim, assassinos, e por aí vai. Adúlteros, né? Por aí vai. Mas quando a gente tem a consciência do que é o amor de Deus, a gente vai pensar mil vezes em tentar causar um mal para alguém. A gente, pelo contrário, a gente vai querer praticar o bem, a gente vai querer fazer a coisa certa. Ainda que a gente venha sofrer algum dano, a gente não quer que a outra pessoa sofra dano. Povo lindo, é isso que nós temos por hoje. Um capítulo curto, muito objetivo, e a gente percebe que Moisés ele está destrinchando os 10 mandamentos. Aqui ele falou bastante sobre família, falou bastante sobre assassinato,
né? Está escrito lá nos Dez Mandamentos, não matarás. Algumas pessoas até fazem diferenciação entre matar e assassinar, acreditando que o que está realmente escrito, a tradução correta era não assassinarás, fazendo uma diferenciação entre matar e assassinar, onde assassinar a pessoa teria intenção, planejamento, programação, né, de realmente causar dolo, matar. E há quem diga que o matar, às vezes, pode ser sem querer e não constaria como um crime se você acabasse matando sem querer, como vimos naquela vez, no outro capítulo, a situação daquele amigo que foi cortar uma árvore, o cabo do machado bateu na cabeça do outro amigo e ele morreu. Não foi intencional, aquilo não configura necessariamente um crime, tá? Então, a gente percebe que o que Moisés quer é que esse povo seja justo. Havendo justiça, vai haver paz. O que que fica para vocês? O que que vocês acham? O que que vocês entenderam? O que que vocês têm aí a acrescentar? Fala aí, dona Cida. A Cida. Fala aí, Rosa. Vixe, tô sozinha aqui, velho. Não, Pô, é uma maneira, essas situações aqui é uma maneira de organizar na época para aquele povo. Não havia delegacia, não havia tribunal, nada dos dias de hoje, né? Então tinha que organizar, imagine, um bando de gente que tinha acabado de sair da escravidão. Como é a cabeça de um escravo, ainda que fosse um povo de Deus, mas era uma maneira de coibir, de fazer o povo se plantar, né? No que é certo, trazer um temor, trazer uma ordem, uma disciplina, para que as pessoas não passassem da linha. Então foi necessário, na linguagem deles, para a época deles, fez-se necessário dessa maneira. Ainda bem que as coisas, quando mudam para melhor, eh, abrange toda uma sociedade e traz o progresso. Hoje em dia é tudo muito diferente, mas a disciplina e a ordem continua, o juízo, a lei continua. Vem se modificando, vem melhorando, embora a iniquidade se multiplique, né? Não parece que todas os estatutos de juízo para condenar, para absolver, todas as cláusulas que são empregadas para a sociedade a respeito de justiça, parece que não funciona muito, porque o pessoal deixa a desejar. Tá, é pior do que antes, pelo que a gente pode calcular aqui. Mas, enfim, foi necessário para organizar, para colocar limites, e é isso. E a mulher aqui protegida, né, de alguma forma Deus tendo cuidado com a mulher, como ele sempre teve. E aí o ser humano, quando ele tem um temor de Deus, quando ele tem a direção de Deus, a lei não é para quem tem um temor de Deus, a lei é para quem não tem. Porque quem tem um temor de Deus, se tem um espírito para corrigir, para alertar, a pessoa tem um discernimento. Então, não tem o porquê dela ser submetida a esse tipo de rigor. Mas já quem não tem, então todas essas coisas acontecem para trazer temor, para inibir, para deixar a pessoa, né, mais alerta, em especial para aqueles que não servem a Deus. hoje o que nós observamos, por exemplo, no nosso país,
É a lei não sendo respeitada, né? A lei sendo um estado de exceção. É para um ou para outro. Mas o normal é a injustiça. O, 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 o criminoso é preso hoje e daqui a algumas horas ele está liberto. A gente vê que, inclusive, a maior parte dos crimes que acontecem é na esfera política e tudo acaba virando uma consequência, uma cadeia. Acaba tudo virando uma grande bagunça, uma anarquia. A gente, infelizmente, vive num país onde a lei não é respeitada, nós temos um código, talvez até ultrapassado, mas se pelo menos o que já temos de código de justiça, se isso fosse respeitado, ainda assim nós teríamos um país bem diferente, né? Se o criminoso ele não fosse solto, né, o, o jovem, a criança, o adolescente que vê esse criminoso não o veria como um exemplo. Não, pô, aquele dali foi preso, né? Prisão perpétua, 30 anos de cadeia, perdeu a família, né? Não vai poder ter acesso a um monte de coisa, mas não, até quando a gente entra dentro do sistema prisional, o que a gente vê é o prisioneiro tendo direito a celular, televisão, né? Espaço especial, visita íntima. Não era para ter nada daquilo, né? Isso não é realmente uma sentença de justiça. Pelo contrário, não é uma sentença de justiça, é pura injustiça. E mais ainda, injustiça com a vítima. A vítima, às vezes, morreu, foi dilapidada, né? Perdeu o patrimônio e acabou. No Ceará aconteceu recente, das facções tomarem as casas das pessoas. O governador, ao invés de combater o crime, mandar a polícia para lá e enxotar o vagabundo, não, mandou a polícia com o carro para fazer a mudança das pessoas, completamente conivente com o crime. Então, infelizmente, né, não temos isso. Não tem como, né, a gente ter um senso de justiça se a gente não compreende a vontade de Deus. Se for só pela ética e pela moral, isso aí são argumentos humanos, não funciona. Se for de acordo com a ética e a moral de Deus, beleza, vai dar certo, mas a gente, ou melhor, grande parte da nossa população, e talvez isso até no mundo inteiro, em alguma escala, talvez no Brasil seja em maior escala, mas no mundo inteiro a gente vai ver em alguma escala a injustiça sendo praticada, porque justamente as pessoas não se submetem à vontade de Deus, elas não querem se submeter à lei de Deus, que é de amar o próximo como o próprio Jesus nos amou. Uma outra coisa aí que você comentou, falou aí da mulher sendo protegida, o que às vezes eu ouço em movimentos feministas, aparece para a gente um ou outro vídeo, né? E a gente vê lá as feministas dizendo que o Deus da Bíblia é um Deus machista, que não gosta de mulheres e não sei o quê. Caramba, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe que Deus ele teve cuidado com as mulheres, especialmente as que foram repudiadas, divorciadas, as que foram, as que são viúvas, justamente para preservá-las da violência, preservá-las da humilhação. Deus, ele sempre teve cuidado com as mulheres. Até mesmo lá no Éden, quando aconteceu o que aconteceu, e de Eva ter sido, vamos lá, né, em primeiro momento, culpada pela queda de Adão, ainda assim, Deus não condenou, na verdade, nem Eva nem Adão à morte. E especialmente Eva, não condenou à morte. A maldição que Deus tinha para jogar sobre a vida deles, ele jogou sobre a terra. Se a gente for lá ver, tem um momento que o próprio Deus fala, se eu não me engano, está em Gênesis 6, não vou lembrar agora exatamente onde, mas ele diz assim: olha, eu me arrependo
de ter destruído toda a carne e a terra por conta do homem. Quem era para ser destruído era o homem. Mas Deus pegou a maldição que era para ser lançada sobre o homem e lançou sobre a terra. Por que Deus fez isso? Por amor. Ele desviou a vingança dele do homem para o restante da sua criação. E ele falou: Eu me arrependo. O arrependimento não era poxa, eu queria voltar atrás, não. O arrependimento era uma profunda tristeza, porque ele entendeu que ele causou muito mal ao resto da criação para preservar o homem. Até hoje Deus tem feito isso através da sua misericórdia. E a gente está vendo aí, né? Tudo, tudo sendo destruído, tudo sendo acabado. A criação de Deus, a natureza, o que nós chamamos de natureza, sendo destruída e a própria humanidade sendo maltratada perversamente por outros homens. Dona Ana, dá para a senhora falar aí como é que a senhora está hoje? Graças a Deus, estou bem melhor. Oh, aleluia. Graças a Deus. Então, faça aí seu Ah, comentário e aí a senhora faz a oração final, tá bom? bom, eu estava aqui refletindo sobre os pais, né? Que hoje a gente vê a rebeldia dos filhos, vê os filhos hoje que não respeita os pais, não obedece, e o direito dos pais também, que não pode educar os filhos. Não pode. Hoje você não pode nem uma palmadinha, você não pode dar no filho, porque está ofendendo, como é que se diz? Está maltratando, está machucando, vai deixar traumas, vai traumatizar. E, em contrapartida, o que a gente vê hoje é o quê? O filho matando o pai, a mãe, e, por outro lado, a ignorância de muitos pais que, sem saber, amaldiçoou o próprio filho, né? Hoje mesmo eu presenciei uma senhora, uma criança de 3 anos, ela falando assim com o filho, o menino, ela dizia, esse menino é perturbado, porque a criança ficava correndo de um lado para outro. Aí eu falei assim, não, não fale isso não, diga que ele é uma bênção, ele é sua bênção, é a herança que Deus lhe deu. Aí ela ficou me olhando, aí ficou assim olhando para mim, eu digo, não, nunca fale isso com seu filho, que ele é perturbado, nem com criança, com ninguém. Fale sempre que é uma bênção, abençoe. Aí ela olhou bem para mim e fez assim, é verdade. Eu disse, porque nossos filhos são tesouros, né? E a gente, abençoando eles, a gente está preparando eles futuramente, né? Para que eles venham respeitar as pessoas. Não sei se você viu o noticiário, uma senhora na enchente, a que morreu, ela tinha 5 filhos e 3 filhos dela eram autistas. Ela havia saído para matricular os filhos e no caminho foi apanhada pela enchente repentina e o corpo dela foi levado. Ela lutando para sair da correnteza e não conseguiu. Imagine, a gente não tem domínio sobre nada, sobre nossas vidas, então nós temos é que abençoar para que a gente possa ser também abençoado. Eu sei que o semblante dela mudou. E quando ela terminou de fazer o que ela estava fazendo, ela saiu sorrindo, pegou na mão do filhinho e me deu tchau. Então, é isso que eu vi hoje aqui na leitura, né? Porque em momentos tem pais que não sabem o que fazer com os filhos, né? Não sabe mesmo. Eu mesmo passei por isso.
porque criei meus filhos com todo o sacrifício, deixei de pensar em mim para pensar neles, dei o melhor, e, no entanto, eu tive uma decepção com meu filho, onde eu fiquei amizade, e eu fiquei desesperada. Graças a Deus que eu já havia encontrado a porta da Igreja Universal, e lá eu fui orientada a agir. E fui firme, tive forças mesmo para ir até o fim. Ele fugiu de casa, aí eu fui buscar. E quando eu saí para ir buscar, eu falei, digo, olha meu Deus, eu estou indo. Não conheço a cidade, não conheço nada. Eu estou indo, mas eu só vou voltar com ele na minha frente. E graças a Deus, fui, passei um mês fora de casa, resolvi, quando voltei, voltei com ele. E a guerra, orando, orando, lutando, e graças a Deus, hoje eu tenho 4 filhos, 3 já aceitaram Jesus Cristo, só uma que ainda está assim, né? Um pé lá, outro cá. Mas a hora dela vai chegar. Continuar perseverando na fé, continuar perseverando, não me interessa o que eu estou vendo, me interessa é que Deus existe e que Ele vai operar. Isso aí. Então, vamos orar. Vamos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ainda na Sua presença, Senhor, eu agradeço ao Senhor por este momento, meu Deus, e por essa oportunidade de meditar, de do Senhor nos mostrar e para que a gente possa entender a Sua palavra, entender, meu Deus, para que a gente possa viver aqui na terra, porque a cada dia que passa as coisas estão complicadas, difíceis, e só o Senhor para nos proteger, nos guardar, nos guardar debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque a sua palavra diz que aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo descansará. Então, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a ter esse descanso e que o nosso coração, nossa alma esteja firme no Senhor, que o Espírito Santo venha nos fortalecer a cada instante e que a gente possa vencer tudo, porque as aflições existem, mas o Senhor é maior que todo e qualquer tipo de aflição. Eu agradeço ao Senhor por este momento, meu Pai, e peço ao Senhor que visite todas as mulheres do grupo Sacrifício, aquelas que estão presentes e as que não estão, que não puderam estar, Senhor. Que o Senhor fortaleça elas, dê força, porque trabalham, é uma luta para estarmos juntas nesse horário, mas que o Senhor, meu Pai, não deixe este grupo de sacrifício morrer, mas que o Senhor venha avivar e venha fazer com que cresça, meu Pai, e que venha dar mais frutos. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que nos dê uma noite de paz, um sono suave, um despertar na sua presença. É o que eu peço ao Senhor, saúde, paz e muita, muita mesmo, meu Pai, sabedoria e entendimento para vencermos. É o que eu peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. É isso aí, em nome de Jesus. Meditação maravilhosa. E a gente se encontra na próxima. Sejamos sempre justas, de acordo com a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Até a próxima.